conhece já sabe que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E aqueles que não me conhecem vão entender o porquê do tamanho da minha curiosidade. Como empresária, eu sempre procuro entender a história das marcas antes das suas logos. Como pessoa, eu procuro entender a história de cada pessoa por trás de cada título. E hoje, para conhecer essa história, é uma pessoa que, assim, me gera extrema curiosidade pela sua história e tudo aquilo que ela construiu ao longo da sua vida. A minha convidada de hoje não poderia ser ninguém menos do que Ariane Assis. Seja bem-vinda. Obrigada, minha querida. É uma honra estar aqui, sendo convidada, entrevistada por você, que eu admiro demais. Se você não leu o livro dela, você tem que ler. Já vou fazer o merchan antes de me apresentando, porque é incrível. Obrigada. Uma história de superação, de resiliência e que é inspiradora demais. Então, uma alegria estar aqui e poder bater esse papo contigo. Ari, eu sei que você é uma pessoa que hoje carrega muitos títulos, tá? Eu sei que você é advogada, eu sei que você já foi da Regional Matriz, com a qual eu tive uma grande honra de fazer alguns trabalhos com você, mas eu gostaria de saber um pouquinho quem é a Ariane Assis por trás de toda essa história, por trás de todos esses títulos que você tem hoje. Conta pra mim, quem é essa menina que eu já andei dando uma pesquisada e que tem uma história lindíssima e que eu acho que todo mundo tem que conhecer. Então, antes até de ser Ariane Assis, eu sou Mariane Silva, né? O Assis veio do meu esposo, que eu sou casada há 20 anos, e eu sou Ariane Silva, mas antes de ser Ariane Silva, era para eu ter me chamado Jayle. Isso eu nunca contei em nenhum podcast. Eu falei que eu ia arrancar a história delas que vocês não conheciam. Porque eu sou a quarta filha da minha mãe. E quando a minha mãe me concebeu, na verdade, eu fui o resultado de uma visita que meu pai fez para o meu irmão. E ela tinha 2 filhos de outro relacionamento, minhas 2 irmãs mais velhas. O Ricardo, que é o meu irmão 2 anos mais velho que eu, e ficou grávida de mim. Só que meu pai já estava num outro relacionamento. Já estava para se casar, inclusive, e minha mãe engravidou. E foi uma gravidez muito difícil. Inclusive, você pode convidá-la um dia para vir aqui, que a história dela é bem linda de ser ouvida. E a minha irmã, quando a minha mãe estava grávida, ela virou assim para minha mãe e perguntou: mãe, Jayle é nome de cachorro? Da minha mãe assim, eu acho que não. Dela assim, então se for uma menina, vamos chamar ela de Jayle? Da minha mãe, tá bom, se for uma menina, ela se chamará Jayle. Da onde será que nasceu esse nome? Não sei de onde que nasceu esse nome. Contudo, eu não fui criada pela minha família biológica. Porque com 3 dias de vida, o meu pai biológico decidiu que eu seria uma carga a mais para minha mãe. Minha mãe era uma diarista, ralava para conseguir manter meus 3 irmãos. E ele pensando assim, eu não quero essa criança, não vou ficar com ela também. Ele decidiu isso, só que ele esqueceu de um detalhe, né? Ele não contou para minha mãe que ia fazer isso. Então, eu nasci em junho de 1980, num dia frio como hoje, e a minha mãe, saindo do hospital, ela me deu de mamar num ponto de táxi que tem ali na frente do HC, e eles entraram no táxi, foram até a Santos Andrade, e na Santos Andrade ele mandou ela descer. Como o táxi era um Fusca, na época, ela teve que me entregar para ele para descer. Ela desceu do carro, só que daí o taxista bateu a porta e ele foi embora. E ela me reencontrou 15 anos depois. Meu Deus, que história linda. Que história linda. É uma história de muito sofrimento, assim, da minha mãe, né? Porque ela ficou, imagina, né, Maria? Gente recém-parida, a gente fica, os hormônios sem mais saber. Mais sensível do que nunca na vida, né? Não, imagina, né? A condição que estava minha mãe. E ela entrou num ônibus e foi para casa. Chegou à noite, ele apareceu, meu pai apareceu, e ela perguntou, cadê a menina? Já passou da hora dela mamar. Daí ele falou assim, eu dei a menina. Eu dei para uma família que eu sei que queria uma criança, você vai falar para todo mundo que a menina morreu, e se você fizer qualquer coisa, eu venho tirar o menino de você também. Meu Deus, parece história de novela. E a minha mãe, o que uma mulher faz nessa situação, Maria? Se eu tenho 46 anos, se mais de 40 anos atrás já era difícil, né? Se hoje é complicado, imagine há tanto tempo atrás. Sim. E a minha mãe se calou e realmente, com medo, não obedeceu às ordens. E ele sumiu.
E ela foi o reencontrar com uma história muito linda, de milagre mesmo, porque foi o Senhor que fez ela me encontrar. Através de uma oração que ela estava fazendo, Deus mandou ela olhar a lista telefônica. Isso depois de muitos anos. Para quem não sabe, né, a geração nova não sabe que é lista telefônica, mas a geração... As páginas amarelas. A lista telefônica era o nosso Google na época, sim, né, onde a gente buscava informações de empresa, telefone de pessoas, etc. E ela ouviu aquilo, achou que era doideira da cabeça dela. Na terceira vez, ela obedeceu, pegou a lista e começou a folhear. E tava lá, ela achou o nome do meu pai, aleatoriamente, que tinha retornado para Curitiba, e ela ligou nesse número no dia seguinte, descobriu o que ele estava fazendo, onde ele trabalhava e etc. E aí foi todo até que ela me reencontrasse novamente. Mas é uma longa história aí, uma história bem, mas é bem uma complicada. História linda, gente, que me encanta. Você sabe que eu ia te provocar nessa conversa mais pro final da nossa conversa, e que bom que ela já entrou assim bem de sopetão, porque é inacreditável. As nossas histórias, elas meio que se conectam um pouquinho, mas a minha não foi tão trágica. Teve também, né, Maria? Como a tua, né? Que a dor da tua mãe, né? Que a tua mãe não tinha as condições para estar contigo, sim, né? E assim, o meu pai, eu não sei se eu te falei, porque eu falei, eu tenho que fazer a continuação do livro O que você quer ser quando você crescer, que é aquele ali, parte 2. Porque durante a pandemia... Meu pai entrou em contato comigo, 50 anos depois, nem te contei sobre isso, né? Não sabia. E eu quis ouvir a parte dele, né? Porque a gente normalmente só escuta... Na verdade, eu nunca escutei nada da minha mãe, porque minha mãe nunca me falou sobre o meu pai. As histórias que eu ouvi eram das pessoas contando. Aquele ouvir falar, né? Aconteceu isso. E eu fui pro Rio de Janeiro com a minha filha. E ele me recebeu muito bem. E, nossa, a família inteira. Aquela coisa toda, né? E eu fiz as pazes com o meu passado. Ai, que delícia. E eu conheço muitas pessoas de cargos altos, de titularidades altas, mas que não conseguem trabalhar essa parte da rejeição paterna. Quando eu olho para a tua história e vejo você, essa pessoa tão leve, essa pessoa tão preocupada com o outro, com o ser humano, porque normalmente as pessoas ficam um pouco de trauma, um pouco de revolta, né? E às vezes não sabe trabalhar isso e joga para o mundo. E você é uma pessoa que tem uma leveza tão grande que quem ouve essa história fala, não estamos falando da mesma pessoa. Puxando já aqui um gatilho, me fala uma coisa. Como que você fez para que tudo isso se transformasse em força? Porque eu acredito que isso tenha sido algo que fez você seguir e querer construir a tua vida, a tua própria história, né? Como que foi trabalhar tudo isso e esse coração se manter em paz? Então, Maria, primeiro porque a família que me criou, eu fui recebida num lar que me esperava muito. Então, isso fez toda a diferença. E um lar de adoção é algo que eu aprendi depois na dificuldade de gestar. Que chegou num ponto que eu e meu marido ficamos assim, tá, agora a gente vai para adoção, não vai, e eu não conseguia dar o passo da adoção. Por quê? Porque para adotar você tem que amar antes. Sim. Não existe preparo. É igual a palavra diz, a palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro e nós somos filhos adotivos de Deus. Então, é isso, você tem que gerar um amor antes de qualquer coisa. Não existe, aquele bebê não está sendo gerado, você não sente, mas aquele amor precisa nascer. E eu fui criada num lar assim, de muito amor, e depois de mim vieram mais 5 irmãos. Eu sou a primeira de 6 adotados na minha casa. Então, e para mim, ser adotada sempre foi o normal. Quando falavam assim, mas você não nasceu da barriga da tua mãe? Deu assim, eu não. E a minha mãe me contou que eu fui quando ela me contou que eu era adotada, tinha uma novela chamada Bebê a Bordo. Sim, na nossa época, né? Isso, que a abertura eram bebês caindo de paraquedas. Daí minha mãe assim, olha, você nasceu de um jeito diferente, você veio que nem esses bebês. Você veio de paraquedas. Eu falava, uau! Que massa! Eu nasci, deu assim, não, eu não nasci de barriga, essa coisa meio nojenta, eu vim de paraquedas, eu achava o máximo. Assim, eu já cheguei estreando, meu bem. Desculpa aí.
Acho que até meu gosto aventureiro, assim, eu adquiri disso, Veio um pouco disso. E eu vejo, assim, que a principal coisa que deu... Hoje eu convivo com as minhas 2 famílias, convivo com meu pai, que é meu pai biológico. Juro, com as minhas irmãs que ele teve depois que ele casou com uma outra mulher. E eu vejo, assim, que a palavra-chave, Maria, se chama perdão. O perdão, eu falo assim, a gente tem toda a legitimidade de cobrar uma dívida, Sim. né? Para os mais velhos que conhecem o que é nota promissória, quando alguém tinha uma dívida, eu emprestava de alguém um dinheiro, eu passava uma nota promissória e aquele era o comprovante de que alguém me devia algo. E eu resolvi rasgar essa nota. Eu tinha toda a legitimidade de hoje processar meu pai, entrar com um monte de coisa, mas eu resolvi. Eu tive, mesmo sendo muito amada, eu tive marcas de rejeição na minha vida. Meu pai, que me criou, faleceu muito cedo, ele teve um infarto fulminante quando eu tinha 10 anos. Então, eu me tornei a filha mais velha de uma casa cheia de criança, minha mãe sozinha para nos criar. Então, eu adquiri uma força de todo um processo dolorido também que eu vivi, mas eu vejo assim, que o perdão foi a chave da virada. Não é fácil, perdoar não é fácil. Eu falo que se não tem Deus na nossa vida que nos ajude no processo do perdão, não é simples, porque perdão não é esquecer, você não esquece, mas você olha para aquilo sem sofrer. E sem peso. Então, eu falo que a falta de perdão é você querer que o outro morra, mas quem toma o veneno é você. Então, eu deixei de tomar o meu veneno, joguei fora, perdoei, porque o mais gostoso disso tudo é saber que a vara da justiça não está na minha mão. Não sou eu que vou mudar o que foi no passado, mas eu posso mudar o que vai vir daqui para frente, né? O passado eu não mudo, as escolhas que fizeram por mim eu não mudo, né? No final eu não me tornei Jaylee, me tornei Ariane, que era o nome que meus pais de criação tinham reservado para mim, que na época, em 1980, um pouquinho antes, tinha um foguete russo chamado Ariane 5. E a minha mãe falou que ouviu aquele nome e achou lindo. Pronto, chegou o foguete na Terra. Chegou o foguete mesmo. Eu lembro literalmente que na escola perguntavam qual que é o significado do teu nome. Hoje a gente vai, né, no Google e vê, né, que significa pura, na verdade, né? Mas eu falava assim, eu sou um foguete. Eu já nasci estreando, né? Já vim de paraquedas. Agora eu sou um foguete. Mas é isso, o perdão é a chave, Maria. Eu acho que para ressignificar todas as arestas da nossa vida, a gente precisa olhar para trás, agradecer pelo que foi possível e perdoar, né? Eu acredito muito nisso, e trazendo um pouquinho dessa tua fala, eu sempre procuro entender o outro lado. Quando eu fui conhecer meu pai, eu queria conhecer o outro lado da história. Porque, às vezes, até a gente, Ari, toma atitudes no calor do não saber o que fazer, que a gente faz qualquer coisa, né? Só para resolver aquela questão. E, às vezes, essas pessoas, por uma carga pesada, eu procuro voltar no tempo deles e tentar entender o que aconteceu. Quando você faz isso, é aquilo que você falou, ressignificar, né? Então, eu fui tentando entender a história dele e o porquê dele ter feito aquilo, né? E foi aí que eu falei, caramba, será que eu agiria diferente nesse momento? E eu fui entendendo, eu falei, cara, será que a Maria que é hoje, né, com todas as coisas que eu faço, será que eu seria se eu fosse criada por ele? Não, eu não seria. Porque meus irmãos levaram uma outra vida mais, né, mais simples, não tem essa loucura que eu vivo, nesse aceleramento que eu vivo. Essa multiempresária. Né? Então eu falei, cara, eu acho que Deus, na verdade, ele não faz nada que ele já não saiba o resultado. Ah, com certeza. Né? Vê a tua história onde você chegou. Será que se você tivesse seguido o caminho normal, você seria a Ariane que você é hoje? Pois é. Né? Eu digo que a gente é fruto, né, das nossas... a construção das nossas escolhas, né? E do caminho que a gente trilhou. Então, eu creio que foi necessário passar por tudo isso. E hoje é tão legal, sabe, Maria? Até domingo agora a gente estava reunido em família, com a minha família biológica, que lá somos em 5 irmãos agora, que depois minha mãe se casou novamente, teve o Danilo, que é o nosso caçulinha, e todo mundo junto, e um dos meus sobrinhos anunciando que vai ser pai. Então, assim, gente,
Exatamente, eu fico Na pensando... verdade, você ganhou uma família doriana. Não, meu Deus, a minha família, eu falo que a pandemia foi um caos pra gente, porque a gente, vamos só reunir a família, já dava 100 pessoas. E olha que gostoso isso, você ia ter pouca gente na tua família. Total, agora não, tem uma multidão. Agora é duplicado tudo, não, né? tudo, nem vou falar que meu marido tem 25 irmãos adotados, né? Meu Deus! Mas isso fica pra uma outra história. Que bacana! Não, isso é muito interessante. Quando você fala da adoção, eu queria só puxar um pouquinho aqui da história da adoção, do amor, né? Eu sempre falo assim, você amar um filho teu que você gera é uma obrigação sua. Sim. Né? Eu tenho um respeito tão grande pela minha família adotiva, porque eu falo assim, agora você amar alguém que não é sangue teu, que não é parente teu, que não é nada teu, simplesmente caiu no teu colo, e você ama infinitamente mais do que mesmo se fosse um filho de sangue, né? Então, eu tenho um respeito tão grande por quem adota crianças, né? Porque eu vim também desse lar e você também. Meus parabéns pela tua história tão linda, né? Mas era essa Ariane ali que eu queria cutucar para conhecer um pouco mais, para as pessoas que estão nos assistindo conhecer também quem é essa mulher, que eu já conheço aí nas nossas questões políticas, né? Isso. Para quem não sabe, a Ari foi... Ari, olha a intimidade. Não, por favor. Foi administradora da Regional Matriz. Nos primórdios da humanidade chamava-se subprefeitura. Que eu acho que até deveria. Eu acho que porque o cargo é esse, na verdade, né? Eu acho que vamos dar nomes aos bois, né? Com certeza. Então, é uma subprefeita, sim. Sim. Né? Então, assim, eu tive o privilégio de acompanhar todo o teu trabalho. E eu sei que você é uma pessoa inquieta. Você não é a pessoa de estar atrás da mesa. Não consigo. Né? Fiz algumas caminhadas com você pela rua, conversando com empresários da região central, a convite seu, que para mim foi um grande privilégio apresentar você a alguns empresários e você ouvir diretamente as dores, as suas questões, né, diretamente de cada um. Isso para mim me trouxe ainda mais uma admiração, por entender que você não é aquela pessoa que fica focada em relatórios. Né? E não dá, Maria. Político tem que ter cheiro de povo. Essa, assim, uma das coisas que eu aprendi muita coisa na Regional Matriz, mas uma delas é que a gente precisa cheirar a povo, porque o nosso papel, quando eu vejo lá o meu olerite, tá escrito lá, servidor público, eu sou uma servidora. E o que é servir, Maria? Como que eu vou servir alguém se eu não escuto o que ele quer? Eu não existe, eu não posso achar que você quer alguma coisa, pode até ser boa a minha intenção, sim, mas será que é o que você precisa? Eu só vou descobrir isso se eu perguntar para você. E eu vejo isso, o político tem que ter, não só de 2 em 2 anos para comer pastel e tomar caldo de cana, que eu adoro. Beijar a criancinha e botar no colo. Não, a gente precisa ter isso como um hábito diário, de caminhar, ouvir a pessoa. Tem dias que a gente tem que fazer relatório? Tem, porque dados são importantes, as estatísticas fazem com que a gente construa políticas públicas baseadas em evidências, é importante, mas não pode ser só isso. E as portas precisam estar abertas, né, Maria? Porque uma coisa que eu tinha muito um estigma é que havia uma dificuldade para chegar na administração. E hoje eu vejo assim, gente, é só abrir a porta. Só abrir a porta, isso é uma grande verdade. Eu sei e eu descobri há outro dia atrás que você é vereadora suplente. Isso mesmo. Eu não sabia. Eu falei, Ari, vereadora? Foi quando você foi substituir a Indiara Barbosa. A Indiara Barbosa, isso, que também é uma querida que eu adoro bastante. E assim, advogada? Vereadora? Isso. Foi da Regional Matriz? Isso. Mãe? Eu sei que você é cristã e você bate isso e defende com muita veemência, né? Eu acho que isso diz muito sobre você, né? E sobre toda essa sua trajetória e sobre esse ressignificar a tua história, esse perdão. Eu acho que isso conversa muito com o que você prega. Isso eu gosto muito de coerência, né? Então, antes de qualquer coisa, eu gosto de conhecer e se a pessoa aplica aquilo que ela fala que aplica, né? Então, isso para mim... Os frutos, né? Os frutos, exatamente. Então, isso para mim é muito valoroso para que eu admire alguém. E você é uma pessoa que eu admiro bastante. E não só por tudo isso que você construiu
mas o que tu continua fazendo. Eu vejo que você é uma pessoa que, apesar de não estar mais na regional matriz, você ainda continua muito firme no teu trabalho com as pessoas em situação de rua. Sim. E às vezes é meia-noite, 1h, eu vejo a Ariane postando, estou aqui, né? E mais do que dar o peixe, eu vejo que você incentiva as pessoas a pescarem. Ah, com certeza. Como é, Ari, você trabalhar com essas pessoas, sabendo das dores que ela tem, das dificuldades que elas têm, de entender que aquilo não é bom para ela? Como é esse trabalho de você ver, né, saber que não pode fazer tudo, mas o pouco que você consegue fazer, né, que eles dão essa permissão, você ainda faz um excelente trabalho. Então, Maria, a pauta de morador de rua, ela é muito complexa, né? Delicada, e não é um problema da nossa cidade. Sim. É um problema que a gente vê tomando uma proporção mundial. A gente vê todos os grandes centros aí tomados pela população em situação de rua. Contudo, o Brasil, ele tem uma característica diferente, porque aqui as pessoas não necessariamente vão por uma opção. Elas acabam por escolhas. Não estou tirando, eu falo assim que a primeira coisa da população em situação de rua é a gente tirar eles do lugar de vitimismo, Sim. tá? Eles estão lá por escolhas de vida. E isso é importante. Você está no lugar onde você está por escolhas de vida que você fez. Eu, da mesma forma. Então, tirar do local de vitimismo faz com que essa pessoa assuma protagonismos. Então, esse é o primeiro ponto para a gente lidar com essa pauta. Então, por que eu sou extremamente contra doações a pessoas em situação de rua? E daí as pessoas assim, mas você é cristã? Eu tenho muitos comentários desses nas postagens, sabe? Como que pode? Marcam até o meu pastor. Ah, pastor, como que vai? Olha, eu tô ovelha, olha, não quer que a gente doe, que faça o bem. O pastor pensa igual. Porque a gente, na verdade, quando faz uma doação na rua, através de entidades, a doação é importante, gente. Sim. Eu não estou dizendo que tem que parar de fazer, sim, mas a gente precisa fazer de uma forma intencionalizada. Né? Precisa intencionar. Eu quero o quê com a minha doação? Matar a fome dele nesta noite. Então tá bom, então tá certo. Você vai lá dar uma marmita, matou a fome dele nessa noite. Só que amanhã ele vai ter fome. E o que ele comeu, ele vai precisar de banheiro. E etc. Então, assim, a gente precisa pensar na cadeia que isso gera. Existe, e normalmente na doação eu faço assim, doei, fiz, ufa, vou voltar pra casa. Muitos tiram uma foto, põe no Instagram. Ai, fiz super bem. Tá, e amanhã? E depois? E assim, e o empresário que tá ali? Né, que tem o seu sustento também retirado dali. Ele não fez uma escolha de estar na rua, ele fez a escolha de estar trabalhando. Mas isso, ele tem que pagar pela consequência de outro que fez uma escolha de estar ali na frente do seu comércio, toda manhã, e o empresário, Maria, você bem sabe, né? O empresário tem que limpar a sujeira que é deixada ali e tudo mais. Então, assim, nós precisamos de ações mais... primeiro, tirar essa pessoa do local de vítima, ela não é vítima. Ela tem um protagonismo, ela tem uma história, ela é um indivíduo e a gente precisa olhar ele dessa forma. Segundo, a gente precisa administrar com que as doações, ONGs, instituições, vamos sentar, vamos conversar, como que a minha doação somada com a tua, somada com o do fulano, com o Beltrano, como que a gente pode somar e fazer com que isso realmente faça com que esse indivíduo chegue numa posição de autonomia. Porque no final das contas é isso que a gente quer para ele. Todos queremos o melhor para eles, né? Que ele seja autônomo. Ah, mas ele não quer ser autônomo. Então, querido, desculpa. Você não quer autonomia de vida, você quer ficar na dependência de morar na rua, aqui não vai dar. Entendeu? Aqui não pode ser opção. Morar na rua, viver da rua, não pode ser opção, Maria. Eu chego num ponto, assim, de que é tão difícil, e eu tô falando de Curitiba, porque é onde a gente vive, sim. E é onde eu tive a experiência maior, de a gente não poder, daí eu digo poder público, né, não poder ter mais ações para fazer, porque senão vem uma retaliação do Ministério Público, como se a gente estivesse atentando contra a dignidade do indivíduo. E eu vejo muito pelo contrário, a gente está tentando resgatar a dignidade dessa pessoa. Só que hoje eu vejo as mentes cauterizadas. Sim. Por quê? Por ideologias que... até uma ação que eu estava fazendo ali no mercado municipal, eu saí triste aquele dia da ação. Eu encerrei, a gente tinha mais alguns pontos para fazer, mas...
eu saí arrasada. Tinha uma pessoa em situação de rua e ela falou assim, eu vou ficar aqui porque é meu direito ficar neste lugar, e levantava a mão e gritava, resistência, resistência, e eu vou ligar para o promotor fulano de tal. Eu falei assim, ninguém vai te tirar a força daqui. O meu intuito não é esse, nem posso, nem se eu quisesse eu poderia. Mas o meu intuito é trazer clareza, é trazer bom senso de que rua não é local de moradia. E ela assim, eu quero ficar neste lugar. Daí a gente entrou no carro e foi, e ela assim, vencemos. Eu falei assim, com Quem Deus. venceu o quê? Eu falei assim, Senhor, venceu para ficar na sarjeta. Eu, assim, e por isso que eu digo, é uma mente cauterizada, Maria, porque não pode ser. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que, assim, vou ambicionar morar numa mansão. Não, mas ter dignidade, né? Eu vejo que rua não dá dignidade. Eu acho isso, me convenço no contrário, mas... Essa é uma questão que eu sempre falo, Ari, porque eu falo assim, cara, será que a pessoa no seu estado normal não gostaria de ter a sua casa para voltar no final do dia? Ter uma família que te espera, né? Uma geladeira cheia de coisas para que você possa sentar à mesa com a tua família e ter uma comida decente, ter uma comida quentinha, ter um banho quentinho, uma roupa limpinha. Num dias tão frios, né? Exatamente. Eu falo, será que a pessoa no seu estado normal, ela não faria essa escolha? Né? E se ela faria essa escolha no seu estado normal, por que que o poder público não pode intervir quando a pessoa já não tem mais controle? E eu não estou falando da pessoa que ainda pode escolher, estou falando daquela que a gente que vive no centro, a gente vive Meu isso. Deus, Maria, né? Vários casos, né? Pessoas que realmente a pessoa já não vive mais, ela já virou um zumbi. Essa pessoa, ela precisa ser retirada para ser cuidada, tratada, né? Devolver a ela aquilo que até ela esqueceu que ela é. É bem isso. Né? Eu sempre falo, você tem que mexer nessa chavinha para que a pessoa diga, cara, não é isso que eu quero para mim. Né? Eu posso ter outra oportunidade. E se existem órgãos que me ajudam a fazer isso, por que não aceitar, né? Então, eu acredito que vocês têm um trabalho muito árduo. Eu acompanho a política mais de perto. Confesso, política não é o meu forte, mas eu, como empresária, preciso viver a política todos os dias. Todos nós, né? Até para negociar dentro da minha empresa, na minha casa, eu preciso da política, né? Não da política na essência, mas da política do diálogo. Então, isso que você faz me mostra muito que nós ainda temos um caminho longo a percorrer, mas com a forma como você trabalha, como muitos outros que a gente acompanha, eu vejo uma luz no fim do túnel. Amém, que assim seja, Maria. Eu acho que falta muito, assim, informação. Sabe? A palavra também diz isso, que o povo perece por falta de conhecimento. E é isso, as pessoas precisam conhecer e não parar de criar factoides baseado na informação rasa que vê na rede social. Né? Que hoje as pessoas são assim, a rede social se alimentam daquilo, né? E não vão atrás, né? Hoje a gente, aqui, pelo menos em Curitiba, tem tantos canais para que as pessoas possam ter acesso do que está acontecendo na nossa cidade nesse âmbito. Aqui no centro nós temos agora esse projeto de Curitiba de Volta ao Centro, temos reuniões que são periódicas em que as pessoas podem ir lá tirar suas dúvidas, abertas ao público, claro, né? Para que as pessoas possam lá assim, tá, prefeito, o que está acontecendo? Eu quero saber, não estou entendendo, por que tem tanto morador de rua, por que está acontecendo, o que vocês estão fazendo? Porque muita coisa a gente não pode divulgar, Maria. Sim. Porque hoje, infelizmente, existe muita gente maliciosa que pega um trecho, tira do contexto e transforma num circo, que até você desenrolar e mostrar que focinho de porco não é tomada, já foi um catatal de coisa embaixo da ponte aí. Então, a gente precisa ter um zelo por muita coisa que mostra. Sim. Curitiba não pode ficar fazendo propaganda das suas ações sociais. A propaganda se torna um incentivo para que mais pessoas em situação de rua venham para cá. A gente já ouviu muito isso, né? Eu venho para cá porque me disseram que uma vez chegou uma moça em situação de rua, subiu as escadas, já era final do dia lá no restaurante. E daí ela falou, não tem nenhum... Como é que ela falou? Não tem nenhum resto. Eu falei, não, eu não tenho resto. Aqui não tem nada de resto, né? Eu tenho um buffet. Naquele dia eu até dei, porque ela ainda estava bem vestida, né? Chegou educadamente. E era fome mesmo. E era fome mesmo. E daí eu falei, mas o sotaque é diferente. Eu falei, eu sou de Santa Catarina. E eu falei, o que você tá fazendo aqui, mulher?
Ah, não, é que aqui é muito melhor, aqui as pessoas ajudam mais, e nananá. Eu falei, mas vem cá, entre morar na rua em Santa Catarina e morar na rua em Curitiba, qual a diferença que tem, né? Perguntei pra ela. Ela não soube me responder, mas continuou na rua. Fiz a marmita, ela foi embora. Mas assim, a gente percebe que a propaganda do acolhimento, né, acaba sendo uma faca de dois gumes. Com né? certeza. Eu ouvi de um rapaz ali na Engenheiro Rebouças, que eles queimam muito fio ali de luz e tal, porque é próximo da Vila das Torres ali. E eu perguntei assim, ele é do Rio Grande do Sul, e ele falou assim, eu perguntei assim, cara, o que você está fazendo aqui? Longe da tua família, longe de tudo. Dele falou assim, não, eu vim pra cá porque Curitiba é mãe pra vagabundo. Assim, eu assim, eu tenho isso gravado. Eu ainda falei assim, você me permite gravar? Ele, claro, permito gravar. Tá de boa, tá de boa. Daí ele contando, né, que veio ele tava vindo da Rua Barbosa, daí subiu o viaduto Capanema e tava ali. Ele assim, ó, de lá até aqui eu ganhei 4 cafés. E num semáforo ali embaixo me deram até comida japonesa. Mas você sabe que, ó, eu aqui vou contar um relato do meu marido, tá? O Rudy estava indo pro mercado municipal. E ele anda de triciclo, né? E aí ele parou na ponta da rua, esperando fechar, para que ele pudesse atravessar. Um cara parou e deu R$10 para ele. Ele chegou, amor, eu peguei. Eu não pedi, mas ele me deu presente, né? Ele achou que o Rudy estava pedindo, eu acho, né? Ele parou e deu os R$10 pro Rudy. E ele contava isso e ria ao mesmo tempo. Feliz, né? E grato, porque a pessoa foi muito gentil, mas eu acho que ele achava que o Rudy estava pedindo. Então, por aí você percebe que as pessoas têm um coração muito bom. Sim. Mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado até que ponto a nossa bondade prejudica ainda mais, né? As pessoas que precisam realmente de um acolhimento. É isso. Então, é tênue, né, essa decisão. Sim. Mas eu vejo assim, tem dúvida? Busca informação. Tem os canais de acesso, as administrações regionais, nós temos a FAS. Ah, não consigo falar com ninguém. Gente, insista. É muita gente querendo saber. Então, assim, busca informação, né? Eu acho acessível através das redes sociais, que é um canal hoje super aberto. O prefeito realmente vê as suas mensagens. Manda mensagem, sabe? E era isso que eu queria falar a respeito do prefeito. E aqui não é puxando sardinha para ninguém. Eu falo que eu sou a partidária, a política, mas eu gosto de ser justa com as pessoas. E o prefeito, ele dá muito essa abertura para esse diálogo com a população. Total. Eu lembro que eu estava numa reunião uma vez e uma pessoa levantou para fazer um questionamento mais duro, mais severo com ele. E alguém falou, não, é que a gente já está com o tempo estourado. Ele falou, não, pode deixar que eu quero responder. Lá na CP, não foi? Foi na CP, exatamente. Ele não foge das respostas, de explicar para a população o que está sendo feito. E isso é uma hombridade muito grande de um político, né? Sim. Não ter medo do confronto e de explicar realmente como as coisas acontecem. E a gente tem uma aproximação muito grande, né? Porque ele está sempre convocando, vamos ali, estamos ali, vamos falar sobre, né? Então isso é muito bacana, esse diálogo do poder público com o poder privado. Acho que aproxima e ajuda a resolver as questões, que é aquilo que você falou. Para saber como resolver, você tem que estar no meio. Não, né? tem que estar. Se você não souber a dor, você não dá o remédio. E esse caminhar junto, Maria, com o empresário, com as organizações da sociedade civil. Eu falo assim, que o empresário, as organizações, as igrejas, elas vão num lugar que o Estado não entra. E eu digo Estado num termo genérico, né? Sim. O Estado, a prefeitura, o governo. Sim. Por quê? Você tem mais facilidade de chamar um amigo teu, um empresário, para tomar café, do que chamar o governador para sentar. O governador, às vezes, não tem agenda, não tem, é mais difícil. Agora, se você sente a dor dele e você tem esse caminho, é muito mais fácil de levar assim, olha, o nosso grupo está sentindo a dor dessa forma. E nós temos essa solução. Porque também não adianta chegar lá assim só como... Leva o problema e leva sugestões, né? Isso. Não adianta eu chegar lá só com um balde de reclamação e se vire, né? Ele não é Deus, ele é um homem
homem. E se é você que está sentindo a dor, é você que tem que levar também a sugestão do problema. É né? isso. É isso que a rede empresarial faz. A gente trabalha muito essas questões, né? A gente sempre fala para os nossos associados, qual o problema que você tem? Nos manda que a gente cria um ofício, manda isso e ainda manda sugestões. É isso. Quantas vezes eu perturbei você? Ari, tô com isso, Ari, tô com aquilo, né? Porque realmente é a gente que tá vivendo ali o dia a dia, o chão de fábrica, né? Para entender o que é o problema e o que é a solução. É isso, e assim, essa construção que a gente faz junto, Maria, é que traz as melhores respostas, né, porque a gente não tem resposta para tudo, e graças a Deus não temos, né, e até voltando em relação ao morador de rua, uma das coisas que eu sempre costumava dizer em todas as reuniões, que a vantagem de nós não termos respostas é que a bola está na nossa mão, então nós temos a oportunidade de dar resposta para esse problema. Sim. Então assim, eu acho isso incrível. É uma oportunidade. Eu podia olhar assim, ninguém tem solução. Eu prefiro olhar e dizer assim, poxa, eu posso dar a solução. Será a primeira. Então, assim, eu prefiro ter esse olhar, sabe? Sim. De que a gente pode construir. O copo meio cheio. É isso. E é uma construção que se constrói juntos. Eu ouço a Maria, eu ouço lá o seu Chaim, eu ouço o Aziz, eu ouço o pessoal todo. E a gente vai construindo juntos, dentro do que eu tenho, que eu sei que eu tenho de possibilidades ali. Eu acho que resolve o problema e é isso que fortalece a política. Com certeza. Né? Eu sempre penso nesse formato. Mas você sempre pensou em se envolver com a política? Porque eu vejo que... Bom, eu já te conheci na política, né? Mas esse sempre foi o teu viés? Tu sempre pensou? Ou você foi sendo sugada? Porque muita gente fala, Maria, você não vai se tornar vereadora? Não, muito obrigada, meu amor. Admiro, acho lindo. Tá tudo certo, mas cada um no seu quadrado. Então, eu pensava exatamente assim. Não é o meu, sabe? Eu pensava exatamente desse jeito. Eu sou muito fresca na política. Eu entrei na política agora, em 2023. E o que virou a chave foi um burnout. Eu fiquei doente. E eu sou advogada de formação, como você comentou. Na verdade, a minha primeira formação, eu sou educadora física. Ah, meu Deus. Por isso que você estava lá fazendo dança outro dia que eu vi você lá na academia. Eu gosto de desafiar meu corpo aí. Tenho que desafiar mais. Mas eu, na advocacia, eu me envolvi com direito de família e acabou que começou a pipocar no escritório casos de violência doméstica. E eu assim, gente, o que é isso? E fui estudar violência doméstica, comecei a atender muitos casos e atendi quase 15 anos casos de violência doméstica e adoeci. Porque é difícil, Maria. Absorve, né? Não tem como. Até as pessoas falam assim, não, mas você tem que olhar o problema, deixá-lo lá. Ai, Maria, olha, alguém me ensine a fazer isso. Muito filosófico. Imagine, um dos exemplos, né? Quando eu já estava bem no auge ali, que eu percebi que eu estava doente, eu perdi a minha tia, que era uma mãe para mim também, uma irmã do meu pai de criação. Ela estava morando comigo e eu estava enterrando, sepultando a minha tia e uma cliente me liga. Ela tinha vindo fugida do Rio de Janeiro por conta de violência doméstica, uma filha de 9 anos, e o pai exerceu o direito de visitas. E ela me ligou e falou, ele tá vindo pra cá pra pegar minha filha. Eu falei assim, você não pode proibir. Se você proibir, ele vai alegar alienação parental, você vai perder a guarda dela. Então, deixa, mas programa, coloca uma pessoa responsável, horário de vir, horário de voltar, beleza. Ela fez tudo isso. Só que deu o horário de devolver, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, ela me liga. E eu sepultando a minha tia. Eu falei assim, olha, eu não tenho o que fazer agora, tô sepultando a minha tia. Ela, doutora, minha filha, acho que ele levou a minha filha embora, não sei o que, não sei o que lá. Eu assim, então calma, deixa eu enterrar ela aqui, eu vou pro escritório e faço a petição de busca e apreensão de menor. Então assim, pensa, Maria, eu tinha cabeça. Não tem. Mas assim, eu não tinha como deixar minha cliente na mão. Naquele momento, a filha tinha acabado e foi mesmo, ele levou a filha embora pro Rio de Janeiro. E eu entro ali com uma petição urgente de busca e apreensão de menor. E eu falei assim, chega. Não aguento. E não dou conta. E eu falei pro meu marido, assim, quem assiste Todo Mundo Odeia o Cris, eu falei assim, você vai arrumar 2 empregos, que eu não quero trabalhar mais. Vou cuidar das minhas crianças e chega. E eu tava decidida a voltar para casa. Eu tava estudando para fazer homeschooling com meus filhos. Viu? Não precisa me prender que eu não fiz homeschooling. só me surgiu uma ideia.
Mas, e tava estudando mesmo, já tava conversando com as crianças, olha, a mamãe que vai dar aula pra vocês em casa e não sei o quê. E um dia, na festa de 80 anos da minha mãe, um primo meu chega pra mim e fala assim, imagine, eu recebendo as pessoas na festa da minha mãe, um primo que você vê, eu vejo muito pouco, assim, e ele chegou, Ari, 1 minuto, preciso de você, senta aqui. O que você tá fazendo que você não saiu na política? Olha só. Ele assim, você é advogada, você tem uma pauta, você tem não sei o quê, o que você tá esperando? E aquilo na hora, assim, já tinham me falado antes, mas naquele momento tomou lugar, assim, eu assim, pois é, por que eu não saio na política? O bichinho da política te picou naquele momento. Naquele momento. E ele falou assim, ó, você fica atendendo uma mulher por vez, pensa que na política você vai atender uma gama muito maior. Eu falei assim, pois é. E naquela noite eu fui pesquisar. Eu já namorava o Partido Novo na época, então entrei na página do partido. Tem que se identificar também, Tem que se identificar. Hoje o Brasil não permite ainda que a gente tenha candidatura independente, então hoje você precisa. Que eu acho que era mais do que justo, mais do que certo. Pois é, mas ainda precisamos de um partido. E dentre vários, fui até o PL, mas me identifiquei com o Novo, me filiei ao Novo. E comecei assim, Maria, daí as portas se abriram. E eu pedi uma confirmação do Senhor, assim, né? Como você falou, sou muito cristã e eu não ia para essa batalha se Deus não fosse. Eu falei assim, Deus, o Senhor tá nesse negócio? É para eu voltar para casa ou para eu ir para política? E Deus confirmou numa passagem que tá lá em Esther 4,14, que diz assim, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou na posição onde você está. E ali eu falei assim, entendi, Senhor. Entendi o recado. Entendi o recado. E num outro evento na igreja, uma mulher chegou, ela agarrou na minha perna. Imagine, você na igreja, alguém agarra a tua perna. E ela falou assim, Deus tá te revestindo com couraça de soldado. Eu tô vendo bota nos teus pés. Então levanta e marcha. E aquilo ali, assim, eu me lembro, me arrepio toda, porque foi muito marcante. E eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou, mas e agora? Eu não tenho nome político, não tenho parente político, não tenho padrinho político, não tenho dinheiro, tô desempregada. O que eu faço? E Deus falou assim, as portas vão se abrir. Ó. Pode atender, pode pegar, meu bem. Eita. É mãe, tá, gente? É horário de pegar as crianças da escola. Aí eu acho isso o máximo. Hoje eu saí de um café do Sebrae exatamente com isso, sabe? Falando sobre essa dupla jornada, tripla jornada que a mulher tem que estar aqui, tá lá, tá tudo ao mesmo tempo. É isso, né? E aí cronometrado, ó. E a gente tem que dar conta, né, de tudo isso. Ó, quem sabe é assim, gente, não corta não, Maria, mas é assim, essa é a realidade, filha, essa é a realidade da mãe que resolve fazer algo a mais. A mais, né, que já não é pouco, né, eu tava até conversando esses dias que o período que eu mais trabalhei foram os 4 anos que eu fiquei em casa cuidando só do meu filho. Nunca trabalhei tanto. Não, gente, trabalhar em casa, olha, eu tenho o meu respeito quem faz isso. Olha, porque é uma dupla jornada mesmo. Meu Deus, é incrível. Mas enfim, voltando, daí confirmou e eu entrei na política e me filiei no partido, saí candidata em 2024 a vereadora e foi surpreendente porque eu fui a 5ª mais votada do meu partido. Olha só. Sem histórico, sem nada, nem o partido acreditava muito em mim. E foi essa colocação. Você foi azarão. Eu fui o azarão ali, corri pelas beiradas e consegui uma boa colocação, fiz 2.021 votos, que é algo surpreendente para uma primeira eleição, e isso me rendeu daí o convite para estar à frente da Regional Matriz de Curitiba. Então eu falo que Deus me deu abundantemente além, né, do que eu havia pedido, né, e assim até uma situação muito engraçada para ver como a gente pede mal, Maria. Eu aprendi que eu tenho que pedir para Deus exatamente o que eu quero, que eu falava para Deus assim, Senhor, não deixa eu fazer menos de 2.000 votos, porque eu vou ser envergonhada. Deus me deu 2.021 votos. Eu tinha que ter pedido 5.000. Poxa, agora aprender a pedir, eu fui tão modesta, né? Eu falei assim, que modesta, agora eu quero todos os votos. Agora eu quero ser eleita, primeira, mais bem votada. É assim que tem que ser. Eu falei, igual o chat GPT, você tem que dizer o que você quer, Bia. Diga, direcione, né? Dá o prompt certo ali, que senão não funciona. Eu falei assim, Senhor, então agora eu vou pedir de verdade. Mas assim, eu admiro muito as mulheres que estão na política, porque você sabe que a gente, estando nesse meio, a gente transita em muitos eventos. E o que eu percebo, assim, as grandes mesas, ou não tem mulheres nenhuma, ou tem 1, 2. Na sua grande maioria só ouve e não fala. Não sei se
por vergonha, por medo, né? Às vezes tá ali falando, não vou falar porque tem muito homem aqui, vai que eu falo alguma bobeira. Eu acho que a gente ainda, como mulher, a gente ainda se coloca nesse lugar de não falar por medo, a por síndrome vergonha. da sabotadora, né? É bem isso mesmo. Então, outro dia eu estava em um evento e eu olhei uma mesa mais ou menos, tá? Eram umas 20 pessoas. Tinham 2 mulheres. Uma representando uma entidade, outra representando outra entidade. Os homens falaram, as mulheres entraram no mundo e saíram caladas. Então, assim, eu acho que a mulher, ela tem que se desafiar. Isso que você fez é muito corajoso. E eu acho que a gente precisa de mais mulheres corajosas para estarem à frente da política. Venha, Maria. Não, Vem. obrigada, amiguinha, não. Eu tô aqui, tô no apoio. Ó, força, amiga. Tô aqui com você, tamo junto. Mas não, de verdade, não é o que me move. Não é. Não, tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Eu, assim, talvez eu até tivesse um propósito, eu sempre falo. Eu até deixo algumas deixas para as candidatas. Eu falo assim, se eu fosse me candidatar, eu teria uma única pauta. Uma única pauta. Creche para criança. Aí tava, Maria, isso é bobeira. Não é, sabe por quê? Eu emprego mais de 20 mulheres. E aonde ficam os filhos dessas mulheres? Onde ficam esses filhos? Hoje mesmo, a minha funcionária me chamou, Maria, vá lá que fulano de tal tá chorando. E aí, eu não tenho hora. Meu funcionário precisou de mim, eu vou. Né? Espere, não, fica aqui que eu vou. Vou ver o que tá acontecendo. E daí eu cheguei lá, ela tava chorando, o que aconteceu? Ela tava no quartinho delas. E ela olhou pra mim assim, não sei nem por onde começar. Eu falei, começa pelo começo. Né? Começa pelo começo. E aí ela foi contando essas questões. E aí eu me coloquei no lugar dela de mãe. Ela tem 2 filhos. Um fica integral, que tá tudo bem, mas o outro maior não. Aí ela acorda 5 e pouca da manhã, ela se arruma, põe café pros filhos, vai deixar lá na moça que cuida dos filhos. Depois a moça não consegue cuidar, porque acho que ela cuida de mais crianças. E aí ela fica naquele desespero, e ela sozinha para manter a casa com os 2 filhos, e aquela loucura. Eu falei, olha, eu vou falar o que eu faria no seu lugar. Não tô dizendo pra você fazer, mas eu, Maria, faria. Mas assim, cara, só relaxa e deixa as coisas ir acontecendo. O que eu puder fazer aqui, eu vou fazer, mas você tem que se tranquilizar. E aquilo me deu uma dor como mãe. Imaginar uma mulher tão jovem, com peso. Filho não é peso, mas as questões que envolvem são, né? Carregar aquilo sozinha. Eu me coloquei na exaustão dela. Porque ela parou de trabalhar, eram 2 horas. Não é que ela parou de trabalhar, ela saiu do setor de trabalho e foi chorar. Você imagina o peso que essa mãe está carregando? E não é um caso isolado, né, Maria? Não, isso eu vejo frequentemente dentro da minha própria empresa. Elas, para manter os filhos nas creches, elas tiram do salário que ela ganha para bancar uma creche. Aí fala assim, não tem creche suficiente? Eu acredito que ainda não tenhamos. Ainda não tenhamos, infelizmente. Porque realmente, cria creche, nasce mais criança. Eu não sei como equalizar isso, mas se eu fosse vereadora, eu ia construir creche a dar pau, gente. Porque eu sinto a dor dessas mães, eu sinto o desgaste emocional. Aí você imagina, como que chega uma mãe para trabalhar, com que cabeça? Né? Depois, que cabeça que ela volta para casa? Não, nem fale. Né? Então, assim, se eu fosse... alguma pauta minha seria essa. Vamos conversar sobre ela depois. Então, eu já estou pensando em umas soluções aqui. Ótimo, maravilha. Vamos começar e eu tenho várias dessas histórias. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho de como a mulher pode se tornar protagonista assim como você. Esquecer esses medos, esquecer, né? E ir em frente e fazer alguma coisa de fato para a política brasileira. Então, primeira coisa é essa questão mesmo. Existem muitas formas de você contribuir, não necessariamente como uma candidata. Né? Existe muita coisa, você mesmo, Maria, você é um exemplo disso, né? Você está atuando e eu falo que essa atuação é tão importante das pessoas entenderem, ter o seu grupo, o seu nicho, criar uma associação, um grupo de empresários que entenda sobre isso, vamos juntar nossas dores e vamos juntos, que é muito mais fácil eu chegar com, se eu chego com a minha dor, a Maria chega com a dor dela, o fulano chega, são dores isoladas. Se eu chego com a dor de um grupo, é mais fácil, eu tenho mais força. E
envolvimento, a gente precisa ter intencionalidade nas nossas ações. Hoje nós temos os conselhos, Conselho da Mulher, Conselho da Criança, Conselho do Idoso, tanto no âmbito municipal, estadual, federal, que você pode estar envolvido. Qual que é a tua pauta que está no teu coração? É cuidar de mulher? É cuidar da criança que precisa da creche? É cuidar do idoso numa sociedade que está envelhecendo? Curitiba já inverteu a pirâmide. Qual que é a tua pauta? Se envolva, vá atrás de informação, não fica só nas redes sociais. Eu digo assim, sai da tela, vem para a realidade, a tela é importante, as redes são importantes, eu fomento as minhas redes sociais, só que não podemos viver dessa informação, a gente tem que... Mas ir no canal certo também, né? Também, precisamos das redes, né, senão vão dizer que eu sou defensora não sou, eu quero liberdade para poder me expressar, mas assim, esse é um caminho, e assim, medo, Maria, para fazer, a gente vai ter. Eu não tenho sombra de dúvida, vai com medo mesmo. Essa é uma frase que eu já ouvi de todos que vieram aqui até agora. Vai com medo, não tenho recurso, vai com o que você tem nas mãos. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, e com aquilo ele alimentou uma multidão de 5.000 homens. Fora mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Então, assim, o que você tem nas mãos? Eu falo para o Senhor, hoje eu tenho aqui, Deus, 5 pães e 2 peixes. Se for olhar para aqui, para todo mundo que eu tenho que dar de comer, não dá. Mas eu creio que é possível. E se você faz essa semente, se você planta essa semente, você tem 5 pães... eu tenho mais 2, fulano tem mais 1. Quando você une força, eu sempre falo... Eu aprendi a conviver com o associativismo. Eu não era crente do associativismo. Quando eu cheguei em Curitiba, era trabalhar e ter meu restaurante e tá tudo acabou. Certo, acabou. Eu sou uma comerciante, que era assim que a gente fala. Sou uma comerciante da gastronomia e tá tudo certo. Para mim, associativismo era sempre aquela coisa de que não se faz nada com coisa nenhuma. Quando eu conheci a rede, eu mudei a minha visão. E foi aí aonde eu fui me inteirando de que a gente podia fazer muito mais do que somente cuidar da nossa empresa. Com certeza. A gente teria que cuidar um pouquinho à frente, sair um pouco da nossa calçada, olhar o que está acontecendo, né? O meu vizinho, o que ele precisa? Não está tendo luz, não está tendo segurança, não está tendo isso, não está tendo aquilo. Junta força com ele, junta força com o outro. Quando você vê, você já tem não vou dizer, não precisa ser uma associação formal, mas você já tem um grupo de pessoas que estão com as mesmas dores, buscando as mesmas soluções. Com certeza, né? E a gente entende o que está lá no preâmbulo da nossa Constituição, né? Todo poder emana do povo. Gente, é disso. Né? A gente só é povo quando a gente tá junto. Se a gente tá sozinho, a gente é um indivíduo só na multidão. Agora, quando a gente tá junto, tem uma força em nós, Maria, que ninguém pode conter. E eu acho que a gente, assim, eu acho que a gente tá quase virando essa chave de entender que o poder tá nas nossas mãos, sabe? Mas depende disso, né? Não pode ser de uma forma desordeira, a gente precisa se organizar e se organizando e entendendo como funciona o sistema, a gente vai reclamar de forma mais assertiva, porque eu vejo assim, a gente tem um programa em Curitiba, que é o Fala Curitiba, e eu vejo as pessoas reclamando assim de umas coisas que eu falo assim... É sério, tem a oportunidade de transformar o seu bairro, trazendo informações realmente, né, e daí, que possa mudar. Daí é uma reclamação que resolveria com o 56, que é uma lâmpada que precisa ser trocado, e às vezes ela não entende o poder que existe nisso, então, e a falta de conhecimento. Sim. Então, eu acho que buscar conhecimento, buscar os espaços deliberativos que são importantíssimos. Nós estamos num país democrático ainda, graças a Deus, então aproveite essa oportunidade que é muito rica. Sim, isso é muito importante a gente pensar que a gente ainda pode opinar, ainda pode falar, só que eu acredito que às vezes a gente se perde a oportunidade. Às vezes eu tô de frente com um deputado, às vezes eu tô de frente com um prefeito, com um vereador, que são essas pessoas que podem mudar a nossa vida. E ao invés de eu usar esse momento raro, né, que eu posso falar diretamente, eu não falo. Ou eu me fecho, ou eu vou lá e faço uma crítica que não vai mudar em absoluto, né, e que se eu aproveitasse essa oportunidade para dizer, que tal fazermos isso aqui juntos? Eu já vi muitas vezes conexões serem feitas nessas reuniões,
sabe? Pô, me dá teu telefone, ou pede pro assessor. Eu já vi muito isso. Pega o telefone do meu assessor, pega o telefone de fulano que eu quero conversar com ele. É isso. Então você abre um leque, você abre oportunidades para que você possa resolver aquela tua questão quando você aproveita esses momentos que são poucos, né, de fato, e fazer daquilo realmente algo transformador para tua rua, para o teu bairro, né, para onde quer que seja. Mas me fale um pouquinho, Ari, dessa que a gente estava comentando e eu não sei se você me respondeu ou se eu não ouvi, dessa força política feminina que a gente ainda vê muito pequena. O que você acha que leva a isso, das mulheres não estarem tão presentes no mundo político? Eu acho que primeiro, assim, Maria, a gente tem uma prioridade com a nossa casa, sabe? Então, a gente busca o trabalho e tudo mais, mas a gente já tem uma jornada dupla de partida, né? Então, de partida você tem, tocou o meu alarme de buscar as crianças, mas não sou eu que busco as crianças na escola hoje. Já deixei designado já. Mas é porque a gente já tem essa sobrecarga a mais. Eu não falo sobrecarga num sentido pejorativo. Sim, a gente faz isso com muita alegria e muito prazer, né, Maria? Mas eu vejo que falta um pouquinho de incentivo das mulheres terem abertura no espaço político, delas se interarem mais. Primeiro, falta um passo nosso enquanto mulher, de buscar, tá? De que eu posso. Tanto que quando eu bati na porta, a porta se abriu para mim. E é um espaço que carece de mulheres. Sim. E mulheres atuantes, não só mulheres... Eu não vou falar laranja, porque laranja é a cor do meu partido, né? Boa! Mas uma mulher amarela. Isso, uma mulher que tá lá só de fachada, sim. Mas de mulheres realmente que queiram fazer a diferença. E para isso começa você dando o primeiro passo. E eu digo assim, quando eu resolvi entrar na política, uma das orações das várias que eu fiz, mas foi assim, Senhor, eu não quero entrar sem entender o jogo. Sim. Eu quero informação, eu gosto muito de estudar. Então, eu lembro que eu me inscrevi numa escola apartidária que se chama Renova BR. Eu sou inscrito nesse negócio aí, já me convidaram um monte de vezes, então, mas eu me inscrevi e nem sei por quê. Olha, então... Ou me inscreveram, eu só sei que eu recebo e-mail desse negócio aí. Eu não sabia o que era, não. Então, o Renova BR é uma escola partidária de formação política. É da Luísa Trajano, não? Não, esse é do Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil da Luísa Trajano, não é? Isso, mas é o Renova BR. Tá. Daí o Renova, ele tem esse caráter de formação de escola mesmo, de você... eu vi. De você entender como que se funciona desde da história de formação do Estado, para você entender um pouco mais. E eu achei muito legal, porque eu precisava dessa bagagem. Mesmo sendo advogada, a gente não tem aula de política na faculdade de Direito. Então, foi muito interessante, assim, nem direito eleitoral a gente tem, imagine entender como que funciona. Então, lá a gente tem aula de direito eleitoral, tem aula de como funciona o sistema político. Eu lembro que eu não sabia como que fazia conta para eleições que não fossem majoritárias. Aprendi a fazer conta. Foi entender o jogo. Fui entender o jogo, né? Eu precisava desse conhecimento. E, acima de tudo, eles nos ensinam que não é gerar política pública por política pública. Eles nos dão um suporte também, tá? Você chegou lá. E agora? Eles te dão suporte, continuam te acompanhando, mesmo você com os mandatários, existe escola para os mandatários, a escola depois continua para você que não está mais no Renova, mesmo não sendo eleito, então é uma formação continuada, é muito legal, e isso é muito necessário, porque a gente precisa de conhecimento, porque o jogo é bruto. Não vou dizer que é um jogo simples, o sistema é bruto. E, acima de tudo, você precisa ter um coração muito firmado em propósitos. Porque, assim, será que eu vou me deixar levar por qualquer proposta que vai aparecer lá? Pois eu digo para você, Maria, que pode cair um inferno na minha cabeça. Eu não vou retroceder dentro do que eu acredito dos meus valores. Não vou envergonhar minha família, não vou envergonhar meus filhos. Antes eu saio. É assim, Deus o livre, eu estar envolvida em escândalo de rachadinha, ou seja lá o que for. Existe forma das pessoas jogarem isso de forma maculosa em você? Sim. Mas assim, pode até jogar, mas eu vou estar com meu coração em paz, porque eu não entrei na política para isso.
né? Que política, para mim, é muito mais, e eu volto lá quando a gente começou, é o servir. Eu estou aqui para servir as pessoas. Se o meu propósito se perder no caminho, Jesus me arranque de lá. O senhor disse pra eu ir, agora o senhor me Agora me arranque de lá. Eu sempre falo sobre isso, que às vezes como eu te falei, eu não tenho interesse político, mas eu gosto de acompanhar a política do nosso país. Que é importantíssimo. Por N motivos. Meu pai adotivo, ele era o que se chamava de cabo eleitoral. Hoje em dia, cabo eleitoral é qualquer pessoa que apoia. Uhum. Antigamente, no Nordeste, cabo eleitoral era aquele cara que era escolhido, o fazendeiro era escolhido daquela região. Naquela época era Arena e MDB. Uhum. Eram esses dois, né? Meu pai era Arena. Não sei se hoje seria de esquerda, se seria de direita, não sei. Também não vem ao caso. Mas meu pai era cabo eleitoral da Arena. Então, eu lembro que meu pai, ele recebia todos os políticos para fazer aquelas comícios, né? Uhum. E ali eu fui me inteirando da política. Mas tinha algo que em mim já não batia certo. Quando alguém falava para mim, Maria, me dá uma camisa de fulano de tal que eu voto nele. Aquilo já me incomodava profundamente. E eu não tinha conhecimento político, eu era avessa à política. Tanto é que eu nem vestia a camisa dos partidos, né, que vinha aquelas caixas e caixas e bandeirolas e tal e coisa, e faziam shows, eram aquelas coisas megalomaníacas que os políticos faziam no interior para atrair votos, né? Mas aquilo já me incomodava profundamente, que era aquela pessoa trocar o voto dela por uma camisa. Eu falava, gente, como é que pode, né? A pessoa já vive uma vida... né? Não das melhores. Miserável. E como que troca? O único momento em que ela pode fazer valer o seu voto, ela troca por uma camiseta. Então aquilo me incomodava profundamente. E aquilo veio comigo. Então por isso que hoje eu sou um pouco, né? Procuro entender de políticas, principalmente políticas públicas, o que cada departamento dentro de cada órgão público pode fazer. Porque eu vejo às vezes as pessoas falam assim, fulano, esse setor não fez isso. Cara, mas não é o papel dele. Porque o prefeito não fez isso. Meu amor, isso é de governo de estado. Porque o governo do estado não fez isso. Meu amor, isso é de presidência. Então assim, a gente tem que entender, até para que a gente possa direcionar a nossa cobrança às pessoas certas. Senão tudo cai no colo do prefeito, coitado. E eu falo assim, não adianta você tomar um remédio para dor de cabeça, né? Se você tá com dor de cólica, são remédios diferentes, né? Então você não pode misturar as coisas, cada coisa no seu quadrado. E quando você não tem esse conhecimento, você acaba misturando, e é o que a gente vê hoje na rede social. Essa briga política que ninguém sabe o que espera. Às vezes a própria pessoa que está lá questionando, ela nem sabe o que ela está falando, não sabe o que ela quer para o bairro dela, porque se ela soubesse, ela ia montar esses grupos que a gente está conversando, uma associação de moradores, e vamos levar as nossas questões para que sejam resolvidas. Então, às vezes, eu acho que essa falta de conhecimento realmente, ela mais atrapalha do que ajuda. Com certeza. Quando eu vejo, para mim, não sei se você pensa como eu, cada pessoa que se candidata deveria ter uma formação. E aqui não é para diminuir ninguém, não, gente. Porque o que acontece? Quem é eleito, essas pessoas, elas vão gerir vidas, elas vão criar leis, elas vão fiscalizar leis, elas vão mexer com a estrutura do país, tanto economicamente falando, tanto com pessoas. E assim, Maria, se a falta de conhecimento dessa pessoa eleita faz com que o teu voto não seja na pessoa, mas seja na equipe que vai estar com ela. Porque, claro, a gente depende de uma equipe para estar junto conosco. Sim. Mas se eu não tenho conhecimento, eu vou depender 100% do que a minha equipe vai me trazer e não vou ter um discernimento ali, talvez, para tomar as decisões mais acertadas. O processo legislativo mesmo. O processo de uma lei é mega complexo, né? A gente acha que é uma coisa banal, mais uma lei, mas para uma lei nascer, ela tem um caminho a ser percorrido mega complexo. E eu chego lá sem conhecimento nenhum. Nunca peguei a Constituição na mão. E aí vota em algo ou assina algo que vai impactar negativamente na vida das pessoas. Multidões. Então, assim, eu também sou a favor, tanto que eu não quis entrar
mesmo sendo advogada, eu fui atrás de mais conhecimento, porque eu queria me sentir habilitada para poder manejar o que seria colocado em minhas mãos. Então, graças a Deus por isso, porque como foi útil, né? E eu não paro, né? Nisso eu comecei pós-graduação em gestão pública, em gestão de pessoas, tô estudando até no horário que não posso. Como diz um amigo meu, domingo depois de Fantástico. Mais ou menos. A meia-noite às 6 tem sido animado lá em casa. Tem uma coisa que sempre me questiono e... Não, você que está no meio talvez consiga me responder. Vai no mesmo caminho do que a gente já está conversando, de ter poucas mulheres na política. Por que, se o eleitorado brasileiro, da última pesquisa que se houve, a mulher é a maior votante? Por que muitas mulheres não conseguem ser eleitas e homens sim? É só você olhar, né, o número. Uhum. Tem mais vereadores do que vereadoras, existem mais prefeitos do que prefeitas ou governadores e por aí vai. O que justifica a mulher não votar na própria mulher? Então. Porque pela lógica, a gente elegeria todas as mulheres que a gente quisesse, né? O que justifica isso? Então, daí eu vou dar um comentário aqui, segundo Ariane, capítulo 6. Gostei dessa. O que eu creio, assim, realmente tem uma estatística, tem um grupo chamado Vote Nelas, que levantou uma estatística de que mulher não vota em mulher. É isso que me questiona. A discordância, a Indiara é uma que não concorda com isso, ela diz que o maior número de eleitores dela são mulheres, mas o que eu tiro de conclusão disso, né? Nós mulheres, Maria, a gente busca segurança. Né, na nossa essência, quando a gente vai casar, é a segurança daquele pai protetor, depois daquele marido protetor, a figura masculina de proteção. Não está na nossa essência, no nosso, na nossa DNA. Formação, no nosso DNA, ser aquela que vai primeiro com a espada. Nós somos as auxiliadoras, e as auxiliadoras não num sentido pejorativo, sim, num sentido de complementar. Sim. Nós trazemos a sensibilidade da coisa, nós temos uma visão mais ampla dos problemas, e isso é maravilhoso. Cada papel é lindo e é perfeito. Eu acho maravilhoso os papéis, só que nós, mulheres, buscamos essa segurança. E eu creio que, principalmente, hoje, quantos lares, Maria, são monoparentais sustentados por mulheres? Saiu um dado que nós temos lares, 61% de famílias no Brasil são lideradas por mulheres. Então, quantas mulheres que têm que assumir a liderança ali da sua casa, esse protagonismo, e não encontram a essência da sua segurança que o seu DNA pede. Então, você vai votar em quem no final das contas? Quem que você vai buscar? Um homem. Não, então assim, estou aqui, isso eu, tá? Eu não... Eu que fiz e cheguei a essa conclusão. Eu, Ariane Assis. Pode me criticar, estou aberta a críticas. Então, assim... Mas eu acho que a gente tem que ter o direito de ter a nossa visão. Sim, né? É que normalmente quando a gente fala... Porque segundo fulano de Beltrão, parece já está respaldado, sim, né? Sim, mas é assim, eu construí esse pensamento que eu vejo assim, a gente busca essa segurança, o que não foi nos dado no lar. Por isso a minha luta por fortalecer famílias, Maria. Sim. Como é importante a gente ter lar fortalecido e saudável, né? Lares saudáveis. Sim. Porque quando a gente consegue isso, daí a gente consegue extrair de cada indivíduo que está ali naquela base a sua potência máxima. Quando vem da desestrutura, a gente está sempre ali tapando feridas, sabe? Pondo curativo, e as feridas não são curadas, e a gente transfere isso que chega a refletir no nosso voto. Sim. Que é algo tão importante. Sim. Ou eu vendo ele por qualquer coisa porque eu acho que não vale nada e vale uma camiseta, ou eu entrego porque eu creio assim... Eu ouvi da minha mãe isso. Na época, eu lembro da eleição do Collor. Ai, não me fale que eu votei porque ele era bonito. Meu primeiro voto jogado fora. Primeiro voto, já joguei fora. Porque eu olhava pra ele e falava, vou votar nesse cabo porque ele é bonito. Ele é bonitão. Porque ninguém nunca tinha me falado. Eu tava no Rio de Janeiro já, né? Então, a minha cabecinha de adolescente... Não era adolescente, porque eu cheguei com 18, né? Então, já tava de jovem. De jovem. Mas cadê as políticas educacionais dentro das escolas para nos mostrar o que é a política e no que ela interfere na nossa vida? Não tinha.
Não tinha. Filha. Isso que a gente ainda tinha o SPB, né? O SPB. Aí eu olhava aquele moço bonito, eu falei, mas entre votar nesse velho feio, né? Porque eu não me lembro quem era. Era o Brizola, o Lula. Tadinho do Brizola. Não era tão feio. Vamos tirar a parte do feio? Entre votar nesses senhores. Você fez um concurso de beleza, né? Concurso de beleza. E aí tomei na cabeça, né? Porque é por isso que é importante. Então, e assim como você, votar. A minha mãe falou que ia votar nele porque era bonitão. E eu lembro. Não foi só eu, graças a Deus. E eu lembro das discussões da minha mãe e do meu pai. Meu pai estava vivo nessa época. E eu lembro da minha mãe e do meu pai discutindo. Como assim você vai votar nele porque ele é bonito? Eu sou mais bonito que ele, você já me tem. Então eu lembro da discussão deles e a minha mãe bateu o pé e votou no Collor. E meu pai infartou por causa do Collor. Jura, meu Deus do céu, 2 percas que ela tem. Um voto no marido, Jesus. Um voto no candidato que foi, né? Não, mas para ver, olha a consequência, né? A consequência de não saber por que está votando. Isso. Eu gosto sempre de conversar com as nossas funcionárias, e não é com viés político, é falando da importância do voto. De orientar, né? Eu sempre falo, meninas, não votem em alguém porque é seu melhor amigo. Não votem em alguém porque estudou junto com você. Vote naquela pessoa que mesmo quando não tinha poder nenhum no seu bairro, era aquele cara que você ligava, meu filho tá doente, ele pega o carro dele da garagem, vai levar seu filho sem te cobrar nada, porque ele simplesmente já tem esse DNA de servir a comunidade. É isso. Né? Você tem um problema, vai em quem? Vai naquele cara. Então, esse cara merece um voto de confiança. O servir precisa estar no nosso DNA. Você tem que ter um histórico, né? Isso não se cria depois na política. Você precisa ter o histórico de estar disposto a servir. Então, você tem que olhar muito. Eu vou trazer para você o Instituto Cidadania. Eu fiz num encontro de mulheres cooperadas em Francisco Beltrão agora, eles fizeram um jogo das eleições. Que legal. E daí ele é para você aplicar com as suas funcionárias. Olha que legal. Porque daí ali cada uma assume um papel e você joga. Então você pega a tua característica, se você vai ser um político corrupto, e se eu sou um político corrupto, como que eu vou agir aqui dentro desse jogo? Muito interessante e pra gente ter noção, pra refletir. Pra pensar as suas ações. É engraçado, só trazendo aqui mais um pouquinho de como a política, eu gosto de trazer as nossas funcionárias, porque elas são impactadas diretamente, né? Com creche, com falta de segurança, que pega busão lotado, tudo isso. Quando, na época de eleições de vereadores, eu recebo muitos vereadores. Maria, queria conversar com... Eu sempre que eu junto as minhas funcionárias, eu sempre falo pro candidato, não vai falar comigo. Você vai falar com as minhas funcionárias. Elas têm a capacidade de discernir. Elas vão jogar para vocês as dores. É com elas que vocês têm que se comunicar, né? Então, assim, eu sempre procuro trazer para que elas reflitam e elas consigam gerar esse pensamento crítico. É isso. Por que eu vou votar em você? Né? Você vai resolver essa questão? E é engraçado como é a política, né? A gente não ia falar sobre política hoje. Não tem, a política tá em tudo, né? A política está enraizada e é gostoso. Eu gosto desse mundo dos questionamentos, assim, porque, como eu falei, a política, ela tá envolvida no nosso dia a dia, é intrínseco, não tem como separar, né? Tem. Então, assim, quando você até o se abster é político, né? Até se abster é político. Se você vota, você está fazendo um ato político, se você não vota, você está fazendo um ato político, se você vota em branco também, então, assim, você tem que escolher o resultado de cada ação, mas cada ação que você faz é um ato político, né? Então, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Mas, Ari, esse assunto que a gente trouxe aqui da mulher no poder, né? Da mulher ser essa pessoa que vai lá e constrói. E hoje, naquele café da manhã, eu ouvi uma coisa muito interessante, que a mulher... Por que as mulheres, às vezes, elas deixam de se tornar grandes líderes? Exatamente por essa questão de você ter a responsabilidade de manter a casa, né? Você é esposa, você é mãe, o equilíbrio da casa, por mais que o marido seja parceiro, né? É a mulher quem tem que dar as diretrizes. Nós somos coluna, né? Exatamente. E aí você sai deste papel, deste momento, e você ou é empresária
para gerir grandes negócios, mas você tem que produzir, sendo que você já deixou metade do teu dia lá, mas tu tem que começar, tipo, 11 horas, vamos pensar aqui, produzindo o que o homem começou às 8. É isso. E você tem que entregar esse resultado. Então, às vezes, essa cobrança, né, de que a mulher às vezes não está em alguns postos, e fui eu que fiz essa pergunta, também vem muito disso, né? Da gente ter que se dividir e entregar igualmente em todos os lugares. Eu falo que o preço para estar na política ele é muito alto, Maria. É um tempo até, nesse período que eu estava na regional e trabalhando muito, porque eu me entrego mesmo, eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. E eu comecei assim, ai Deus, será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, eu ia parar de trabalhar para cuidar das crianças, agora eu não tenho tempo para nada. E Deus falou assim, pergunta para eles. E eu demorei uns 4 dias para ir perguntar, sabe, com medo da resposta. E primeiro eu fui perguntar pro meu caçula, que tem 11, e eu falei assim, bem, o que você acha da mamãe largar a política e voltar para casa, ter mais tempo de fazer lição, levar você na escola, né, levar você nas atividades, né, no futebol, na música. O que você acha? Ele virou para mim assim, você tá louca? Quero você no meu pé, não? Não, ele falou assim, como que você vai virar governadora se você sair da política? Falou mas eu já vi aquele teu filho que fica no palco às vezes? Ele. Aquele menino é muito safo. Ele é. Mas daqui a pouco é ele que ele já falou que ele vai ser chefe de cozinha, jogador de futebol, e se nada der certo, ele vai virar político. Vai virar político. Pronto, não, eu vi ele falando, ele é muito articulado. E tem o quê, 11 anos? Tem 11 anos. E depois eu perguntei pra minha mais velha, né, que tá com 13, e dela assim, não, mãe, pra quê? Você não tá feliz? Continua. Então, eu vejo assim, ter esse respaldo também da casa te dá esse sustento, porque tem horas que dá um tilt, Maria. Sim. Porque a matemática às vezes não fecha. O dia tem 24 horas para todo mundo. E às vezes a gente tem que transformar em 48, né? Para fazer, para dar conta de tudo que a gente tem que fazer ali. Mas eu falo que a gente precisa de uma boa rede de apoio. Sim. Tá, isso é importantíssimo. Então, se eu posso estar aqui, é porque agora eu tenho uma pessoa lá que ama meus filhos, que tá lá com eles, tá cuidando. Eu tenho um marido que me apoia, que me dá suporte, que vai buscar hoje as crianças na escola. Né, que me impulsiona aí também, porque é um projeto que não é individual, é um projeto de família. Isso atinge a família inteira. E a gente pesa isso muito mais, porque quando o homem decide ir, nós somos o suporte deles aqui. Mas quando nós decidimos ir, a gente também precisa desse suporte. Sim. Então, ter uma base fortalecida nos faz ir e avançar. E muitas mulheres não têm isso. Era isso que eu ia falar. Muitas mulheres isso. não têm isso. Tem muitos maridos que competem com as mulheres. Eu sou agraciada com um marido que me joga pra cima, que me motiva, que é o meu maior cabo eleitoral, é aquele que ele é um vendedor, né? Meu marido tem uma seguradora e eu brinco que agora ele tá me vendendo, né? Ele precisa me vender e eu falo que ele tá me vendendo muito bem. E ele faz isso com muito orgulho, assim, de acreditar em mim, né? Ele é o meu primeiro eleitor, porque ele acredita que Deus tem um propósito nisso acima de tudo e nos colocou junto nessa jornada. Hoje sou eu que tô dando a cara. Amanhã pode ser ele, não sei com o que Deus tem preparado. Terá o mesmo apoio. Terá o mesmo apoio. Então, isso que falta, sabe? Mulheres precisam de suporte, porque senão vem a competição. Sim. Eu que lidei muito com violência doméstica, eu vi muitos casos. E a culpa, né? A culpa. Eu falo que, então, se a gente é mãe, então, nasceu a mãe, nasce o chicote da culpa junto, né? Que vem pra gente se autoflagelar. Às vezes não tem nem cobrança deles, é a nossa, que a gente coloca o sarrafo sempre muito alto, né? Uhum. Mas eu vi muitos lares sendo destruídos, a violência entrar porque a mulher começava a se destacar, daí gera um ciclo insano, né? Da falta de respeito, a falta de amor, e esse lar começa a se destroçar. Então, assim, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o seu lar. Então, muitas retrocedem para que o lar permaneça em pé, e isso não acontece na mesma forma quando os homens estão à frente, né? Precisamos aprender ainda, muito. Tem um longo caminho a ser perseguido? Não. Perseguido. Perseguido, né? Nossa, sabe quando dá aquela coisa? É essa mesma palavra? Mas, Ari, o nosso assunto tá maravilhoso, né? Mas eu queria muito ouvir essa tua história, porque eu não trouxe aqui nem, como eu te falei, eu nem trouxe pra gente falar de política, mas não tem como não falar. Não tem como. Até porque eu te conheci nesse mundo,
Mas eu queria conhecer a área, aquela menina, porque eu falei, cara, eu tenho que ouvir essa história, eu tenho que dividir essa história, porque às vezes as pessoas pegam as suas dores, na sua grande maioria, pegam as suas dores, pegam esse peso do abandono e faz disso uma corrente para carregar pelo resto da vida. Nem fale, né? Que prejudica, cria feridas, as suas feridas vão perpetuando nas próximas gerações. E né? eu vejo que você, na verdade, cortou essa corrente muito cedo e largou e tipo, Voei. eu vou embora, eu sou o foguete, eu desci de que mesmo? Você Paraquedas. Paraquedas, filha, né? Então, assim, eu vejo que essa história, ela precisava ser contada, ela precisava ser dividida, porque você se formou em advocacia, foi ótimo, advocacia, você se formou em Educação física, se tornou vereadora, foi a subprefeita da Regional Matriz, vamos dar o nome aos bois, subprefeita da Regional Matriz, e com toda a trajetória que você vem como mãe, como tudo que eu já conheço de você, essa preocupação com o lugar aonde você está, por exemplo, no nosso centro histórico, você era muito presente sempre, ainda continua sendo. Então, assim, você fez disso uma força, você fez disso um degrau. Com você certeza. não se colocou nesse lugar de vítima, né? Então, eu queria que essa história fosse contada nesse contexto. Eu falei, cara, eu preciso trazer isso para essa nossa conversa. É que é fácil, né, Maria, a gente ficar lambendo a nossa ferida, né? E com toda a legitimidade, mas eu resolvi curar, não pus band-aid não, curei, joguei o mertiolate daquele velho que ardia, joguei o mertiolate e falei assim, eu tenho duas opções, ou levantar o dedo e julgar todo mundo, ou abraçar todo mundo e entender, né? Então eu resolvi, é uma escolha também. Eu escolhi o caminho do perdão. Isso é importante. E a escolha. Né? E o caminho do perdão me trouxe muitos frutos, né? Conviver com as minhas irmãs por parte do meu pai, meus outros irmãos. Veja o tanto de cabo eleitoral que eu arrumei. São 12 irmãos agora, mas... Se cada um trouxer 10 votos, meu filho, meu Deus! Já. É mais, ó. Ari, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, que tem muita mulher preparada, tem muitas mulheres prontas, tem muitas mulheres decididas, mas elas ainda não chegaram às grandes mesas de decisões, né? Que são esses lugares onde a gente fica, agora você já esteve, vai continuar, espero. Amém. Que mensagem você deixaria para elas? Então, a mensagem que eu deixo, assim, para você, mulher, é que você precisa acreditar que o teu DNA já tem algo muito especial esperando uma virada de chave aí para startar e você explodir e avançar para coisas grandiosas. Porque desde que você estava sendo formada no ventre da tua mãe, Deus já tinha sonhos, planos e coisas boas preparadas para você. Então, assim, pare de ciscar como galinha e comece a olhar para o céu e voar com águias. E para isso, a gente precisa andar com as pessoas que são grandes também. A gente precisa sentar nas mesas certas, Maria, porque muitas vezes a gente está sentada nas mesas erradas. E as más companhias corrompem os bons costumes. A gente precisa estar nas mesas com pessoas. Se eu olho para a minha mesa e eu sou a maior da minha mesa, opa, tá errado. Eu tenho que estar com pessoas maiores do que eu ao meu lado, para que eu possa crescer também, me espelhar e crescer. Mas, acima de tudo, o essencial já está aí. Você já tem, então acredita no teu potencial, que se você der o passo de fé, o resto Deus faz. Então, tenha fé que Deus vai fazer a coisa acontecer. Ari, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho. Obrigada por dividir a tua história lindíssima. Eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas outras mulheres até entrar na política. Só não eu, tá? Olha. Você não vai me convencer. Mas eu acho importante, sim, a mulher fazer parte da política. Né? Temos que fazer, temos que ser maior número, já que nós somos o maior número de eleitores, por que não ser o maior número nas bancadas, com né? certeza. Não, mas não diminuindo vocês, homens, tá? Mas porque se a gente quer a pauta voltada para o nosso público, a gente precisa entender as nossas dores de pessoas que tenham as mesmas lentes que nós. É muito isso. Ari, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Mas eu trouxe para você
Ah, não acredito! O seu livro. Ah, obrigada! Já que você não pôde estar naquele dia. Estava comemorando meus 20 anos de casada, muito lindo. gente. Essa conchinha, você vai entender quando eu ler o livro. Tá? Ela faz parte da história. Não é que ela faz parte. Ela é um ponto importante na história desse livro. E eu quero que você leia com muito carinho. Vou ler. Depois assim como li o primeiro, uma história inspiradora. Se você não leu, por favor, vou pegar aqui, ó, para mostrar. Leia, gente, esse livro é lindo. Tem tanta história de superação. Obrigada, aqui. E essa mulher, essa mulher linda, sorridente, você não sabe o que ela passou, gente. Muito obrigada, meu bem, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te guie nesse novo caminho. Amém. Tá? Você sabe que eu sou uma pessoa que torço sempre para as mulheres estarem nos lugares onde elas decidirem estar. É isso aí. Eu não gosto dessas imposições. Eu acho que são escolhas e a gente tem que estar feliz trilhando o nosso caminho. É isso aí, que seja leve. E que seja leve, muito leve, né? As responsabilidades são fortes, mas que a gente consiga fazer com leveza no coração, como você falou, com propósito, né? Que realmente, com alegria, né? E que traga os resultados, né? Para que beneficiem mais pessoas. Parabéns pelo teu caminho, pela tua estrada que tu fez e por ter se tornado essa pessoa que você se tornou, né? Que é leve e que é uma pessoa que olha para o outro com carinho e querendo resolver suas dores. Amém, que seja assim, obrigada. Você tem rede social? Fala pra nós. Então, @Ariane Silva de Assis, pode me seguir lá, que tem um pouquinho de tudo lá. É um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu faço no dia a dia, um pouco do meu trabalho que eu já fiz, o que eu vou fazer, então me segue lá, @Ariane Silva de Assis. Lá você divide a sua história e a sua vida, né? Daquilo que você faz no dia a dia. E para vocês que estão conosco, meu muito obrigada por nos acompanhar. E continuem aqui porque vocês vão ouvir cada dia mais histórias de pessoas que realmente não se colocaram no lugar de vítima, mas sim no lugar aonde elas devem estar, que é sendo protagonista da sua própria história. Deu certo, Celírio? Maravilhoso. Gostou, Celírio? Ele decidiu isso prontamente, foi meu celular que caiu. Quer pegar? Não, tá tudo certo.